E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo de mistérios, histórias cabulosas e polêmicas milenares. Isso mesmo. Preparem os seus pergaminhos e suas melhores canetas de pena, porque o tema de hoje é a Bíblia. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e continua sendo traduzido para idiomas que nunca sequer tinham uma forma escrita antes? Tipo, como assim, né? É muita história para contar. Pois é, meus amigos, além de ser um marco espiritual e cultural, a Bíblia está recheada de fatos impressionantes e curiosidades que muita gente nem imagina. É cada reviravolta, cada plot twist, que faria até George R.R. Martin sentir inveja. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas histórias e revelações surpreendentes que vão fazer você questionar tudo o que você achava que sabia sobre esse livro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente para conhecer curiosidades bíblicas que vão explodir sua mente. A parada é a seguinte: a Bíblia não é só um livro, tá ligado? É tipo uma coleção de livros, uma antologia tipo Game of Thrones da vida real, com direito a mais intriga, traição e reviravoltas que a família Lannister inteira. São 66 livros no total, divididos em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É como se fosse a primeira e a segunda temporada de uma série épica, saca? E segura essa! Esses livros foram escritos ao longo de 1500 anos, mano. É mais tempo do que a gente consegue processar. Imagina só, 1500 anos de histórias, lendas, poemas, profecias, leis e muito mais. Tudo reunido nesse calhamaço que a gente chama de Bíblia. E não para por aí não. Para completar a ficha técnica dessa obra-prima, a gente tem que falar dos autores. Foram cerca de 40 autores diferentes, cada um com seu estilo, sua época, seu contexto cultural e geográfico. É muita gente, meu amigo. Tinha rei, pescador, pastor de ovelhas, profeta, cobrador de impostos. Imagina a treta para juntar essa galera toda num grupo de WhatsApp? E olha que naquela época nem WhatsApp tinha. É por isso que a Bíblia é um livro tão rico e diverso, cheio de nuances e interpretações diferentes. É como se fosse um quebra-cabeça gigante que a galera tenta montar há séculos. E aí, você topa desvendar os mistérios da Bíblia com a gente? Aperta o play e vem comigo. E aí, você manja de frases de efeito? Tipo, aquelas que são curtas, mas impactam. A Bíblia, meus amigos, é um celeiro de frases de efeito. Mas tem uma em especial que é a rainha da concisão, a campeã da economia de palavras, a mestra da síntese. Jesus chorou. Sério? É isso aí. Duas palavrinhas que expressam um turbilhão de emoções. A gente encontra essa pérola da literatura no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. No texto original em grego, a frase é ainda menor, edakrisen ou Jesus. 5 letrinhas que carregam o peso da história. E por que essa frase é tão poderosa, hein? Primeiro, porque ela mostra que Jesus, além de ser o Filho de Deus, também era humano, sujeito às mesmas dores e emoções que nós. Ele sentia tristeza, angústia, medo e sim, ele chorava. Segundo, porque a gente não precisa de 1 milhão de palavras para expressar o que sentimos. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um Jesus chorou para resumir a história. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, lembre-se, até Jesus chorou. E se ele, com todos os poderes divinos, se permitiu sentir a tristeza, quem somos nós para negar essa emoção? Né, não? Você já parou para pensar naqueles personagens bíblicos que viviam séculos? Tipo, séculos. Imagina só a quantidade de histórias que eles teriam para contar, os perrengues que passaram, as tecnologias que viram surgir. É de explodir a cabeça. E quando a gente fala em longevidade na Bíblia, não tem como não mencionar o cara, o mito, a lenda Matusalém. Segundo o livro de Gênesis,
Matusalém viveu 969 anos. É isso mesmo que você ouviu. 9 anos. É tempo pra caramba. Só pra ter uma ideia, se Matusalém estivesse vivo hoje, ele teria nascido antes da invenção do primeiro iPhone, antes da internet, antes da energia elétrica. E não pra por aí não. O cara viveu tanto que viu o mundo mudar, impérios surgirem e caírem, tecnologias se desenvolverem. Imagina o tanto de história que ele não tinha pra contar. E olha que Matusalém não era o único a viver tanto tempo assim. Noé, por exemplo, o cara da arca, tinha 600 anos quando enfrentou o dilúvio. É tempo pra caramba pra construir um barco gigante e juntar todos os animais, hein? A gente reclama de ter que lavar a louça depois do almoço. Imagina ter que cuidar de um zoológico inteiro por 40 dias e 40 noites. A real é que a longevidade desses personagens bíblicos sempre fascinou a galera. Será que era a água, a comida, a genética? Ou será que era só a magia da narrativa bíblica? Nunca saberemos ao certo. Mas uma coisa é certa, a gente continua aqui, fascinados por essas histórias milenares. Segura essa, galera! Muito antes da NASA, antes de Galileu, antes de Copérnico, já tinha gente pensando fora da caixa, questionando o formato da Terra e o que a sustentava. E não era um grupo de ETs nerds, era a galera da Bíblia. No livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, a gente encontra uma passagem pra lá de curiosa. No capítulo 26, versículo 7, o texto diz que Deus suspende a terra sobre o nada. É isso mesmo que você ouviu, sobre o nada. E essa ideia, meus amigos, era revolucionária para a época. Naquela época, a galera acreditava que a terra era plana e sustentada por pilares, por animais gigantes, por deuses. Imagina só a cara da galera quando ouviram falar que a terra estava flutuando no espaço. Era como se alguém dissesse hoje que a terra é, na verdade, um donut gigante. E o mais legal é que essa ideia, que parecia absurda para a época, se provou verdadeira séculos depois, com o avanço da ciência. A gente sabe hoje que a Terra é redonda, que gira em torno do Sol e que está de fato suspensa no espaço. E aí, quem foram os visionários? A galera da Bíblia, mandando a real desde sempre. É claro que a gente não pode interpretar a Bíblia literalmente, né? Mas é inegável que ela contém ideias e conceitos que transcendem o tempo e que continuam nos fascinando até hoje. Se você pensou que a Bíblia era coisa só de vó, prepare-se para se surpreender. Ela é pop, ela é global, ela é a rainha das traduções. Adivinha só, a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.500 idiomas. Isso mesmo, 3.500. É mais idioma do que o Google Tradutor consegue lidar. A gente está falando de línguas que você nem sabia que existiam, de dialetos que só os nativos entendem, de alfabetos que parecem obras de arte. E por que será que a Bíblia faz tanto sucesso assim no mundo todo? Bom, a gente pode falar da mensagem de fé, da história da humanidade, dos ensinamentos morais, mas a real é que a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. Ela é um documento histórico, um marco cultural, uma fonte inesgotável de inspiração para a arte, a música, a literatura. E essa galera que se dedica a traduzir a Bíblia não tá de brincadeira não. Eles estudam anos a fio, se debruçam sobre textos antigos, desvendam enigmas linguísticos, tudo para levar a palavra da Bíblia para os 4 cantos do mundo. É um trabalho de formiguinha, de paciência, de amor à língua e à cultura. E graças a esse esforço monumental, a gente pode ter acesso à Bíblia no conforto dos nossos lares, na palma da nossa mão, em qualquer idioma que você imaginar. Viu só? A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também uma verdadeira fonte de história, cultura e mistérios que continuam fascinando milhões de pessoas em todo o mundo. É cada história, cada personagem, cada frase que te faz pensar, questionar e, quem sabe, até mudar a sua forma de ver o mundo. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? A longevidade de Matusalém, a Terra flutuando no espaço, a frase "Jesus chorou"
Comenta aqui embaixo para a gente continuar a conversa. Quero saber a sua opinião, a sua teoria, a sua interpretação. E se você quer ver mais vídeos como este, já sabe, curte, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Valeu, galera! Até a próxima!